Nós vamos começar o primeiro Public Premiere de 2015. Nós rodamos 70 desses encontros no ano passado, na verdade um pouco mais. A gente perdeu a conta, mas com certeza 70. E a gente vai iniciar essa temporada agora, trazendo o pessoal do ambiente, do Trilha, para falar da experiência deles na aceleração da Europa. Antes a gente só vai falar para vocês um pouquinho o que é esse espaço aqui, o que a Germinadora faz. Legal. Gente, quem está pela primeira vez aqui na Germinadora? Ótimo, isso é legal. É bom ver rostos novos, né? E é bom ver rostos conhecidos, então uma boa mistura. Bom, o que a gente faz aqui? Nós trabalhamos basicamente para desenvolver um ecossistema, e a gente faz isso basicamente desenvolvendo empreendedores. Desenvolvendo empreendedores que desenvolvem negócios. Sim, então, a partir de, digamos assim, tem uma frase que a gente está começando a usar agora, né, que é seja a mudança que você quer no mundo, né? Então, é um pouco isso que a gente está praticando aqui. Uma coisa interessante da Germinadora é que a gente partiu do conceito de digamos assim, pay forward, né? Ou seja, colocar, digamos, a gente criou um negócio, a Germinadora é um negócio privado, não recebe dinheiro público, ela não é, digamos assim, é um negócio, basicamente, a gente entende que tinha poucos FFFs. Vocês já ouviram falar dos FFFs? Friends, Family and Fools? Bom, nós somos os Fools, né? Essa é a ideia. Então, a gente está juntando um monte de Fools. Na verdade, o que a gente está fazendo hoje a gente tem em torno de uns 60, 70 pessoas que fazem parte da Germinadora, que fazem parte da comunidade de founders da Germinadora. E o que a gente está fazendo é justamente isso, paying forward. Ou seja, a gente meio que redefiniu a definição de sucesso. Por exemplo, se você fizer as contas, a Germinadora não é um bom negócio de ter, né? No curto prazo, etc. Porque basicamente não é um negócio que faz sentido por ele. Por isso que a gente fala que é meio full. Porque o que a gente está fazendo é investindo na próxima geração de empreendedores. Sim? Então, o nosso grande propósito é conseguir criar, né, uma comunidade e negócios, realmente, não é somente falar de negócios, etc., senão criar negócios que tenham um valor, que tenham um impacto real na economia do Brasil e que, de fato, consigamos criar ou influenciar aí talvez centenas ou... A ideia é talvez em 10 anos a gente conseguir influenciar em torno de 1.500 empreendedores e a gente construir empresas com esses 1.500 empreendedores. Você está imaginando em torno de 150 empresas. E para isso o que a gente está fazendo é basicamente a cada semestre nós temos um programa de 12 semanas. Temos um programa de 12 semanas no qual a gente seleciona, digamos assim, a gente faz uma chamada e selecionamos pessoas ou times, né, que queiram empreender, que tenham ou não uma ideia, mas que estejam antes do que a gente chama de Product Market Fit. Então, pode ser que você não tenha nenhuma ideia, mas você tem talento, então você está com vontade de empreender, está com vontade de criar um negócio, e você não tem time, você não tem ideia. Ou pode ser que você tenha um time, você tenha uma ideia, mas está antes do que a gente chama de Product Market Fit. Você está antes de um momento de fato onde talvez assim, um investidor, uma aceleradora ou alguma outra entidade normalmente estão procurando negócios prontos ou negócios o mais próximo de estar prontos possíveis, né? O que a gente faz é procurar antes disso. Sim? Então é como se fosse o nosso foco nessas 12 semanas é preparar justamente o empreendedor e o negócio para estar pronto para o que a gente chama de essa primeira parte aqui, que é germinar, né, sprouting. A gente fez um modelinho que é basicamente isso daqui, é um ciclo onde a gente, na verdade, a gente está semeando, né? É isso que a gente está fazendo, semeando, né? O papo da primeira nada mais é do que isso. Estamos tentando semear, conversar com pessoas, etc. Semeando um pouco, investindo na próxima geração de empreendedores. Sprouting, que é a ideia de germinar, né? O primeiro estágio que são essas 12 semanas onde a gente germina potenciais negócios e potenciais empreendedores. E uma vez que esse programa, o objetivo desse programa é justamente levar esses empreendedores, esses negócios, o mais próximo que a gente chama de Product Market Fit, ou mais próximo que a gente chama de Ready to Structure, né? São negócios que estão próximos, digamos assim, prontos para estruturar. Ou seja, nesse momento,
os empreendedores e os times ainda não tem uma empresa, não tem um CNPJ, né? A gente desincentiva a ideia de você começar a empresa, né? E nesse estágio. Normalmente o pessoal aqui, muitos deles estão part-time, muitos deles estão empregados em empresas ou tem uma outra empresa e estão querendo, então uma outra empresa mas que não tem escalabilidade de repente, ou uma empresa de serviços e eles querem na verdade criar um negócio que tem um nível de escalabilidade grande. E aí, então nesse processo aqui o que a gente faz é procurar por opções viáveis, digamos assim. Então, em média, os empreendedores que passam por esse programa, eles quebram 5 vezes, né? Ou seja, eles vão, na verdade, em 12 semanas, pivotar, não só pivotar, sino realmente sair de um negócio para outro, sair de um time para outro, ou ficar pivotando o seu próprio negócio, né? E às vezes vão entrar com uma ideia e vão sair com outro negócio completamente diferente, sim? Completamente diferente, mas que funciona, né? Essa ideia. E aí então passa para essa outra etapa que a gente está rodando agora, quinta-feira vai ser o primeiro ciclo, né? Desse programa, são 6 meses, é um semestre na verdade, né? Essas são 12 semanas, essas aqui são 24 semanas, onde os negócios que saíram daqui passam para essa próxima etapa, onde aí sim a gente ajuda a abrir a empresa, estruturar o time, desenvolver produto, fazer tudo aquilo que é necessário realmente para estar pronto para escalar, que esse é outro milestone, né? Aqui esse pessoal está pronto para estruturar e aqui o pessoal está pronto para escalar, sim? A ideia é provavelmente, nós já no último Demo Day, no final desse programa aqui, o pessoal faz um Demo Day, então em dezembro tivemos um Demo Day com 13 negócios, 13 startups que durante o último semestre foram desenvolvidas. E agora esse pessoal está, dessas 13, uma recebeu investimento em torno de R$200 mil antes mesmo do Demo Day. E agora vamos trabalhar nesse semestre com esse pessoal, então são em torno de, se não me engano, são essas 13 mais outras 4 que a gente já tinha no portfólio, vamos trabalhar com elas. E o objetivo depois é ajudar esses caras a escalar. E aí, logicamente, sem esquecer que a gente tem que semear. Então, também inculcando um pouco a ética, né, dentro dos founders da Germinadora, de continuamente pay forward. Né? Essa é mais ou menos a ideia. Não, sucesso não é só fazer que o teu negócio dê certo. Eu passei uns 15 anos nisso. E depois redefini minha definição de sucesso e a gente criou a Germinadora. Então, o Germinadora é um dos negócios que a gente criou justamente com essa nova definição de sucesso, que é influenciar ou investir nas próximas gerações de empreendedores, né? Então, investir nosso tempo, investir nosso talento, investir nosso dinheiro e investir nossa credibilidade, né? Bom, estou esquecendo de alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse assunto? Tá legal? Bom, até aí faz sentido? O que vocês acharam? Vocês tinham a ideia que era isso que a gente fazia aqui, não? Era mais ou menos isso, né? Era a primeira parte, mas outras não. Ok, legal, é isso aí. Então, a gente tinha uma comunicação que falava, não, bootcamp, né? Então a gente está ajudando agora a entender, que as pessoas entendam melhor o que a gente faz aqui. É um pouco mais longo prazo. Né? Legal? Vamos lá? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso ou não? Tranquilo? Então vamos chamar aí, pessoal. Por favor, venha aí. Valeu, do grupo E agora, o público é seu. Vamos querer entender o que vocês aprontaram lá na Europa. Tá bom? Fique à vontade, gente. Por favor. Meu nome é Pedro. A gente é sócio no Trilha e outras pessoas também, né? A gente é um grupo bem grande. A gente está aqui só apresentando uma parte do grupo, do que a gente faz, né? A gente quer compartilhar um pouco com vocês, porque é muito isso, esse espaço, né? É uma criação de um ecossistema ao redor daqui. E, da mesma forma que eu já vim aqui várias vezes, já aprendi muito aqui, é um prazer enorme poder estar aqui também falando, compartilhando um pouco do que a gente já aprendeu, né? E até vindo para cá, eu estava pensando um pouco nisso, né? Nessa questão assim, do longo prazo, né? Como o Luan falou, em 10 anos eles querem impactar diretamente 1.500 empreendedores, mas indiretamente, né? Como vocês que estão aqui, que às vezes não vão participar dos programas, um outro que não participa, mas a gente está sendo impactado diretamente, né? Isso que é o legal, então esse número cresce de uma forma
muito maior. Agora, com a transmissão online também, então qualquer pessoa pelo lugar do Brasil é impactada. E é o que a gente quer hoje também, continuamente fazer isso. O Trilha hoje em dia é uma empresa que a gente fundou um tempo atrás e basicamente hoje a gente cria produtos escaláveis. Basicamente coisa para a internet, a gente cria uma plataforma e a gente tem algum objetivo de negócios por trás disso. Essa história a gente começou lá em 2012, quando eu estava na USP, estudando e tal, eu com outro meu ex-sócio, a gente resolveu formar uma empresa realmente para fazer isso, sabe? Tipo, a gente queria criar o novo Facebook, fazer um negócio que fosse escalar loucamente, com aquela ideia, basicamente fazer isso. E a nossa ideia naquela época era tipo, a gente ia fazer uma plataforma de restaurantes, que basicamente você não precisa chegar ao restaurante para pedir. Você tinha um aplicativo, você podia pedir, você não precisava chamar o garçom, era tudo online pelo aplicativo. E aí nessa época a gente começou em 2012. De 2012 até 2013, a única coisa que a gente fez foi isso, a gente só estava tentando desenvolver o produto, sabe aquela cara? A gente está tentando entender, tipo, o que o produto, como é que você vende para a pessoa, quem tem emitir nota fiscal, como todas essas coisas básicas assim, a gente estava tentando entender. E foi até um certo erro, né, que a gente cometeu, porque a gente já foi logo abrir o CNPJ sem ter de fato um produto ali com quantidade de consumidores querendo aquilo, né, de clientes querendo aquilo. Então já é aquele erro que hoje em dia, se você realmente está atento, né, ao sistema, você vê que de fato você não precisa ter o CNPJ logo de cara, né, mas independente disso a gente considera que são quase 3 anos, né, que a gente vai fazer, desde o momento ali que o Trilha nasceu, né, como empresa mesmo, independente do CNPJ. E aí acabou que o GAS, depois de um ano quase nele, a gente chegou ao final de um ano com um faturamento de R$700. Foi muito bom, sabe? E aí a gente aprendeu várias coisas com isso. O nosso aprendizado sempre foi muito constante, porque a gente sempre estava testando novas coisas e tal. E a gente percebeu que era muito difícil a gente vender um software para um restaurante que não fosse acoplado a um monte de outros sistemas de gestão já que faziam parte, né? Então nessa época, acabou que o meu sócio ele não estava entrando grana, ele precisava de dinheiro e tal, ele acabou saindo e a gente começou outro produto. Foi quando o Vinícius e o Maurício, que é o nosso outro sócio, o CTO nesse projeto, a gente resolveu criar o InEvent, que veio a ser um software que a gente está desenvolvendo nesse período desde 2013 para cá. E o legal, assim, o bacana da nossa história é que a gente procurou aproveitar ao máximo o tempo da nossa faculdade. Quem estudou, fez universidade, sabe que de fato a universidade não está tão pronta, não está nem um pouco pronta para esse mercado de empreendedorismo, de startups. Ela não te fornece ferramentas, ela não te fornece ambiente propício para isso, salvo casos raríssimos aqui no Brasil, talvez. O Unifei, eu vejo falar hoje em dia, às vezes o INSPER tenta fazer isso, mas não é nada próximo do que uma startup pode te ensinar. E o nosso foco maior sempre é não simplesmente na criação do produto em si, mas no aprendizado que a gente vai ter com ele e como que isso vai nos levar, né, ao sucesso. Né? Como o Juan falou, ele levou 15 anos para chegar à construção disso daqui. Né? A gente acredita que em 15 anos também a gente pode construir coisas tão grandes como essa. Então, é o aprendizado que vai nos levar a esse sucesso. Né? Não simplesmente um produto em si, aquele produto formalizado com o Product Market Fit que vai te dar a grana e pronto, você vai ter um exit ali de sucesso, né? Mas é muito mais esse caminho que é o que a gente busca e que foi o que é o que a gente está fazendo até agora, né? Lançando novos produtos agora que a gente vai fazer. E aí nessa época que a gente estava, né, descobrindo isso, nossa, é legal, a gente está aprendendo pra caramba, desenvolvendo startup, um projeto. A gente percebeu que a grana que entrava não dava para pagar os custos que a gente tinha para fazer coisa básica, tipo ir a eventos, sabe? Sair de São Carlos e vir para São Paulo, não tinha grana para a gente pagar os custos da viagem toda semana. E aí nessa época a gente inventou um negócio que a gente usa até hoje, que é basicamente o MCP, que é o nosso mínimo custo possível. Basicamente a empresa dá lucro se você ganha mais dinheiro ou se você gasta menos, essa é a lógica. E como não estava entrando muito dinheiro, a gente falou, então vamos gastar menos. Né? Faz sentido, né? Começa de fato você que vai formando um empreendedor, né? A sua criatividade te leva a se manter naquilo, né? Você não vai simplesmente desistir por causa de uma dificuldadezinha besta, né? Você vai ter a criatividade para continuar fazendo o que você gosta, fazer o que você ama e se manter de pé ali, né? Porque o seu negócio tem que se manter de pé. E aí você vai definir, de fato, o que é manter de pé, né? E a gente falou, não, vamos diminuir no máximo o nosso custo, né? Por exemplo, a gente não falou, né? Mas a gente faz
a gente está em São Carlos, né? E sempre quando a gente vem de lá para cá, a gente oferece carona, por exemplo. Então hoje a gente ofereceu carona, vamos oferecer carona, a galera paga um custo, a gente diminui quase 50% do custo da viagem, até mais de 50% do custo da viagem, a gente consegue diminuir por conta desses caronas. Né? Então são coisas simples do nosso dia a dia que a gente começou a criar mecanismos para permitir isso, né? Permitir o que a gente pudesse empreender dentro da universidade, sem ter um investidor ali por trás, sem precisar, vamos atrás de investidor. Não, a gente não precisa de investidor agora, a gente não precisa ficar na mão do investidor, vamos se virar com o que a gente tem, com a nossa grana, com as nossas economias, e para que a gente possa ir a lugares mais longe, né? E aí a gente conseguiu ir até para a Europa. E aí tava com o MCP na época, tipo, a gente estendia muito além do carona, tipo, a gente tá fazendo um negócio. Às vezes a gente até falava, a gente ia pra um evento, tipo, o evento durava 2 dias, só que a gente não tinha dinheiro pra ficar à noite, sabe? A gente pegava o carro, colocava na estacionamento, já não precisa dormir muito no carro, tipo, a gente ia ver muito da carona, tipo, a gente já, nossa, quantos esquemas que a gente participou nesse MCP, tipo, é um negócio assim, mestre na nossa cultura, sabe? E aí, à medida que o Inevent foi desenvolvendo, toda a experiência que a gente aprendeu no primeiro produto lá no Garça, a gente trouxe para o Inevent, né? Então aquele negócio de, você não desenvolve nada, você só tenta vender, e se alguém pagar aquele negócio, você fala, não, tá tudo pronto, vamos só usar aqui, daqui a um mês a gente conversa, nosso contrato está assinado já. E aí, com essa aprendizagem, a gente conseguiu, logo no início do Inevent, fazer 30 eventos, teste, lá na nossa faculdade, na região e tal. E aí, no final desse ano, no final de 2013 e tal, a gente acabou conseguindo fechar os primeiros clientes, tipo, os primeiros clientes realmente pagando, sabe? Tipo, contratos bons, a gente ficou, nossa, tá indo bem. Vamos dar um passo atrás de novo, né? O Inevent e o que ele é hoje, né? Antigamente a gente queria que o Inevent fosse um aplicativo para rodar dentro do evento, né? Muito focado em eventos, congressos, conferências, para que as pessoas tivessem uma experiência com o aplicativo, porque a gente via as pessoas usando os smartphones dela, mas nunca era nada relacionado ao evento. Então a gente falou, vamos criar um aplicativo que todo mundo vai usar dentro do evento. A gente viu que não é bem assim, as pessoas usam hoje em dia aplicativos para eventos, mas não é algo tão... o pessoal não fica no aplicativo, as pessoas não vão para o evento para usar o aplicativo. Então a gente mudou um pouco ao longo do caminho. Hoje o Inevent ele ajuda as pessoas a gerarem leads, né, principalmente as empresas que estão em eventos, que elas vão patrocinam os eventos, que elas possam gerar leads dentro do evento, elas possam saber quem são as pessoas ali que de fato querem o produto dela. Então fazer esse networking pelo aplicativo e ali por trás tem todas as informações, né, de o que é o evento, quais são as atividades que vai ter no evento, os horários do evento, tudo isso por trás, mas o foco muito nessa geração de lead, porque o cara às vezes patrocina o evento, ele fala com uma porrada de pessoas, pega aquele monte de cartão, mas ele não consegue às vezes a informação mais precisa, que às vezes o LinkedIn te dá, que o Facebook te dá, ou que a própria pessoa usando o aplicativo ela fornece ali quando a gente pede. E até o momento da gente ver que o Inevent, né, tinha que agir como uma ferramenta de gerar lucro para o organizador do evento, tipo, a gente teve que trocar muitas coisas, sabe? Tipo, a gente partiu do início que era tipo, nós vamos usar o aplicativo para a galera se comunicar, depois para a galera receber informações, depois a gente queria usar como uma forma a galera fazer perguntas sem precisar aquela confusão no final da palestra, de cada um levanta sua mão e fala. Então a gente passou por várias fases à medida que a gente foi testando e entendendo melhor o mercado, até a gente finalmente falar, depois de um ano de projeto, a gente falou, é isso aqui, sabe? É isso aqui que a galera está querendo usar todo dia, porque a gente está todo mês tentando uma nova coisa, sabe? E aí, nesse meio tempo, na medida que a gente estava testando, a gente começou a acontecer algumas coisas muito legais. A primeira foi que a gente foi um dos finalistas do InfoStart, no final de 2013, que a gente foi lá, apresentou, foi bem legal. A gente fez vários contatos no Grupo Abril. E logo depois, 2 meses depois, a gente acabou sendo selecionado para o Lisbon Challenge, que era um programa de aceleração na Europa. É um dos maiores que tem lá, tipo, todo ano vão mais de 90 startups participar por lá. E lá, assim, lá a gente incubou de vez, ficou 90 dias trabalhando mesmo. A gente era o cara que tipo, só ficava lá aplicando MCT, aplicando crescimento na startup e a gente foi um grande aprendizado. Ter aberto essa porta assim, realmente foi muito elogiado. Eu lembro que na época, qualquer programa que falasse a gente está selecionando startup, a gente escrevia pelo menos 1 ou 2 programas por semana, assim, que a gente mandava a aplicação no Brasil inteiro. E aí não estava dando certo, nada, ninguém queria aceitar a gente, falou, vamos mandar para fora, né? Vamos ver se existe algo na Europa. E aí a gente começou a olhar e apareceu essa oportunidade do Lisbon Challenge, que lá em Portugal é uma ONG, e eles têm esse programa de aceleração.
né? E é um programa de aceleração um pouco diferente, porque eles não cobram equity no começo, então também eles não te dão, no começo do programa eles não te dão um investimento, eles te dão um investimento no segundo momento do programa. A gente teria que ficar lá mais 6 meses, aí a gente resolveu não ficar esses 6 meses, voltar aos 3 meses, depois dos 3 meses aqui para o Brasil. Mas foi uma experiência porque você viu que foi uma oportunidade aberta para nós, né? De fato, aqui no Brasil, de um ano para cá, muitas coisas já melhoraram, muitas coisas têm melhorado, mas ainda existem algumas coisas que não se dão, às vezes, tanta oportunidade para um empreendedor tão jovem que nem a gente, né? Então, não, às vezes, fala-se que acredita, mas às vezes o pessoal vai ter o pé atrás, né? O cara vai querer alguma coisa mais sólida, alguma coisa que já esteja ganhando dinheiro, ou alguma coisa de um cara mais experiente, que não era o nosso caso. Então, foi muito bom realmente ter ido para lá. Né? E aí, tanto seguindo essa linha de raciocínio que o Vinícius falou, a gente percebendo isso, que o empreendedor no Brasil tinha essa dificuldade, porque a gente era muito jovem, sabe? Tipo, a gente tem hoje 22, 23 anos, o nosso sócio CTO tem tipo 20 anos. A gente percebeu isso e aí a gente percebeu lá na Europa que a gente poderia abrir mais o nosso leque de produtos, porque demorava quase um ano para a gente desenvolver um produto. E a gente pensava, pô, a gente demora um ano para entender como é que é o mercado e como que a gente vai chegar nesse nível de oferecer a solução ideal para o que o cliente precisa. Então, seguindo essa lógica, a gente pensou, a gente pode se focar só na parte de fazer o produto em si. Tipo, a gente não está com nenhum sócio externo, a gente só foca na parte de fazer o produto. E aí, o cara vai tocar o negócio pra gente. Tipo, ele vai gerir, ele vai fazer contato, ele vai abrir o mercado, ele vai saber como explorar essa área. E a gente só se foca no crescimento e nas métricas da plataforma, do app, do que seja. Foi muito legal, assim, porque a gente trabalhava muito lá, né? A galera via isso, a galera via o nosso empenho e tal. E aí a gente começava a ajudar, né, as pessoas à nossa volta. Né? E aí foi aí que começaram a surgir a oportunidade, né? Pessoas falando, pô, vocês programam mobile, é muito difícil achar programador mobile bom, mesmo aqui na Europa. E a galera vinha atrás, né? Falava, pô, a gente pode pagar uma parte para você, e aí no caso a gente nunca queria só a grana, né? A gente nunca queria, tipo, pagar uma parte e a gente faz o produto e tchau. A gente sempre queria também uma porcentagem daquele negócio, se de fato a gente acreditava no negócio. Então a gente foi atrás dos melhores negócios que existiam lá com a gente, né, incubados, que a gente via muito potencial, que estava ganhando prêmios, que estava realmente poderia crescer nos próximos 5, 10 anos. E aí a gente realmente conseguiu sócios também em Portugal. Então hoje nós temos outros sócios em Portugal, que eles são experts nesse tema, né, que é turismo, é um produto voltado para turismo. E agora a gente está acompanhando eles. E é interessante ver, porque pra gente no início era distante esse negócio de a gente vai conseguir ter essa capacidade de gerar vários produtos e acompanhar eles bem, sabe? E aí a gente viu que tipo, quando a gente se foca naquilo, só naquilo ali que a gente identifica que a gente pode crescer o negócio, ficou muito mais fácil pra gente gerir essa parte do negócio em si, que tipo, a gente conseguir avançar. Aí veio o termo. Isso, aí veio o termo de venture, que em vez de a gente investir em capital e dinheiro, a gente só investe em tecnologia, que é o nosso capital humano. E é interessante ver essa perspectiva do Tech Venture, porque hoje as startups elas saem, elas criam um produto, elas querem um investimento externo para depois crescer o negócio delas. Mas o princípio é que elas sempre começaram com a ideia própria delas, depois elas conseguiram investimento externo. A gente percebeu que a gente se associando com outra pessoa, que já tinha algum capital tal, mas a gente entrando na ideia dela, a gente podia receber um investimento para gerar um novo negócio e, além disso, se tornar sócio. Então, basicamente, a gente estava abrindo mão só de não ter a nossa ideia, de não falar, essa ideia não é nossa, mas pelo menos a gente estava conseguindo crescer produtos, ter investimento externo, e é basicamente com isso que a gente hoje em dia consegue rodar a empresa e ainda ser sócio. Então, se o produto estourar um dia, a gente tem participações boas dentro das empresas que a gente ajudou a criar. Muito isso sim, porque a gente viu que ainda existia uma certa inexperiência nossa em alguns mercados, principalmente em termos de conhecimento de alguns mercados específicos. E a melhor coisa que a gente poderia fazer é ir até os melhores desses mercados e realmente mostrar que a gente era capaz de criar um produto com eles, né, para aquele mercado. E vice-versa também, eles procuravam a gente, né? Pessoas de certo mercado começaram a procurar a gente para oferecer oportunidade, né, para que a gente construísse juntos. Então, começou a fazer total sentido para a gente, né? Porque
volta àquela coisa, né, que é o nosso aprendizado. A gente está fazendo o nosso aprendizado. Com essas pessoas, tendo as melhores pessoas desse mercado, a gente vai estar aprendendo muito com elas. A gente vai estar ali crescendo, tendo aprendizado. E ao mesmo tempo a gente vai manter a empresa, nosso custo é baixo, a gente consegue fazer com que eles paguem um setup para a gente e ainda a gente pega uma participação da empresa, porque é melhor do que isso. E além disso, a gente não é sócio majoritário, a gente nunca é sócio majoritário de ideias externas, porque a gente quer que de fato aquele empreendedor, a ideia dele, ele vai viver e morrer por aquilo, junto com a gente, mas ele vai estar à frente, a gente vai estar acompanhando ele, mas é ele que está de frente, é ele que conhece aquilo, é ele que sabe operar aquilo, é ele que sabe vender aquilo. E é isso que a gente precisa. O produto, né, a gente fala que é a menor parte do negócio. Né? Você criar um app hoje em dia não é nada assombroso, né? E a gente já tem uma certa experiência, a gente tem uma certa agilidade na criação de aplicativos. Né? Então o que a gente quer ver é realmente mercado, né? Se existe mercado para isso, se existe consumidor, né? Se for um B2C, ver se tem clientes, empresas com B2B, o que aquele cara traga. Né? E aí, seguindo esse raciocínio que a gente começou a ter vários sócios, hoje em dia o Trilha, graças a Deus, tem 13 sócios dos diversos produtos que a gente está tentando criar agora. E aí a gente começou a pegar essa pegada que a gente tinha, a gente está aprendendo alguma coisa, e foi esse aprendizado que gerou a gente a visão de a gente ir para um programa de aceleração, nesse programa de aceleração perceber, baseado no nosso aprendizado, que a gente poderia se tornar Tech Venture, e também, então todas as coisas que a gente foi criando, a gente nunca sabia, sabe? A gente só foi aprendendo porque a gente estava aberto a vamos deixar as informações chegarem na gente, vamos ouvir bastante, depois vamos tomar decisões para melhor aproveitar isso da melhor forma. E aí a gente pegou a cultura do Trilha, que a gente tem muito orgulho dela, e a gente escreveu um documento que se chama de CTA, que todos os sócios, todos os empreendedores que estão com a gente, eles leem, eles realmente captam os valores do que a gente procura colocar. Que é, por exemplo, dar a responsabilidade certa para cada membro. Então, o cara que entra com a gente lá, ele está no terceiro ano da faculdade, ele fala, eu quero aprender com vocês porque eu gostei do que vocês falaram do CTA, por exemplo. Aí ele fala, beleza, a gente vai te dar uma responsabilidade de acordo com a sua experiência. Então ele vai te dar incentivos para você atingir o nível que você quer na experiência, na medida do tempo. Então, por exemplo, tem gente hoje em dia que trabalha com negócios no InEvent e o cara fala pra gente, eu quero ser um grande programador iOS no futuro. E a gente não chega pro cara, pode aprender. A gente chega pro cara e fala, cara, você quer livros? Eu tenho livros lá em casa, pode ler, a gente paga livro para você. Você quer fazer um curso? A gente também te ajuda a fazer um curso, entendeu? Porque a gente sabe que no futuro, a gente tem um cara que faz negócios e um cara que programa, essas duas características juntas vai gerar ele um melhor empreendedor e uma melhor pessoa para trabalhar na empresa e gerar mais valor. Ele conhece as duas áreas. Essa questão do incentivo é fundamental, né? A gente, todos os nossos recursos é muito voltado para isso, né? Para ajudar o cara a crescer, ajudar o cara a se desenvolver. Tanto que agora eu, no Vale do Silício, baseado nisso, né, do Vale do Silício, fui selecionado para um programa que é um pouco similar que a Eliminadora, porque os empreendedores eles moram dentro da casa onde acontece o programa, né? São 7 semanas de programa, uma experiência no Vale, chama Draper University, que tem nome de universidade, mas não tem nada a ver com universidade, era mais um nome comercial, de marketing mesmo, para atrair jovens. Porque lá esse programa também tem uma característica, que é pessoas de até 28 anos que podem participar. Então o foco deles mesmo é jovens que querem ser empreendedores, que querem ter uma experiência no Vale, conhecer as empresas lá e levar uma ideia para lá também. Então eu já estou levando uma outra ideia que não é o InEvent, não é o GAS, para lá, para realmente testar lá, para conversar com pessoas do ecossistema, outros empreendedores também que estejam nessa área e eles de fato me ajudarem a formalizar esse produto, né? Formalizar esse negócio. Então, essa questão do incentivo é fundamental dentro de qualquer startup, assim, porque realmente a grana, às vezes, você tem muito dinheiro, às vezes demora para vender. Então, você tem que atrair pessoas melhores e estar os melhores ali, incentivando eles de outras formas. Né? É aí que tá, sabe? É aí que reside o momento, se você de fato quer viver isso, ou se é apenas um desejo, porque é algo legal, porque eu vi uns caras saindo na mídia, eu vi uns caras jovens aí que estão sendo conhecidos porque fizeram isso ou aquilo. É essa trajetória, sabe? De você tá apanhando, de você tá ali, muitas vezes, sem ter o apoio de agentes externos, mas você está acreditando naquilo e você vê que aquilo de fato está gerando valor. Né? Porque não adianta só a boa ação, não adianta só você ter uma atitude boa, proativa, se você não tem uma estratégia boa, não vai servir de nada, entendeu? Você vai estar jogando todo o seu esforço no lixo,
porque você realmente fez uma coisa que aparentemente era bom, aparentemente era importante ser empreendedor, é legal ser empreendedor, é legal você ser proativo, mas qual é a sua estratégia atrás disso? A empresa tem que ganhar dinheiro, ela tem que viver para ganhar muito dinheiro, para realmente manter tudo isso que a gente está falando aqui, para manter essa cultura. Se a grana parar de vir, acabou, não existe cultura, entendeu? A cultura vai estar no livro, lá para alguém ler e outro aplicar aquilo. A gente quer aplicar isso dia sim, na nossa vida, e a gente precisa de grana. A grana tem que vir, né? O empreendedor não pode também viver de sonho, não pode viver de ajuda de governo ou ajuda só dos fundos, né, ou só dos friends. Você tem que ter os seus clientes pagando ali, e eles têm que estar felizes com isso, mas é a realidade, assim, você precisa de fato ir atrás de onde está o dinheiro. Bom, era isso. A gente está sempre aberto para projetos externos, então se alguém tiver alguma ideia, um dia quiser trabalhar com a gente, está sempre aberto. Era isso, a gente queria mais conversar com vocês, então se tiverem alguma pergunta, a gente agora vai fazer uma bate-papo. Nossa ideia aqui não é falar, é aprender. É aprender, né? Obrigado. Valeu, obrigado. Não entendi, como vocês conseguem escalar o modelo do marketing? Vocês não pretendem? Então, a nossa ideia, a gente está vendo vários produtos e a gente quer achar aquele que vai, tá crescendo loucamente, sabe? E aí, quando a gente encontrar esse, a gente vai, diminuir a nossa eficiência nos outros ou até vender nossa participação neles e tal. Porque a gente quer encontrar o produto certo, porque a gente do ponto de vista externo, como a gente não é especialista, a gente não consegue ver qual que vai, estourar, entendeu? Então a gente quer testar várias áreas diferentes, então a gente tem hoje na área financeira, na área de entretenimento, na área de gestão de negócios, então para a gente encontrar aquela que vai crescer mais, a gente vai se focar nessa. Mas enquanto não chega nisso, como você escala, você não tem pessoas, né? Isso. A gente vai adicionando sócios, e aí o que a gente faz? A gente entra Então normalmente o nosso sócio... Quando eu falo sócio, é da parte técnica, não da parte das ideias que estão chegando. Tá, então. Na parte do sócio é o seguinte, a gente sempre, quando vai começar uma nova, em nossa equipe hoje em dia de 3 pessoas, que é eu, o Vinícius e o Maurício, a gente faz a parte técnica. E aí quando entra um novo sócio, a gente vê se a gente consegue executar aquele projeto em determinado tempo. Vamos supor, tem um projeto que a gente vai entregar agora mês que vem, que a gente demorou 3 meses para fazer ele. E depois que a gente entrega esses 3 meses, a gente já tem uma esperança de começar a dar lucro àquele produto. E aí, esse lucro vai ser revertido em contratar mais pessoas técnicas para criar o produto. Então, nossa eficiência na hora de criar um novo produto é sempre um sprint limitado, entendeu? Tipo 3 meses, 4 meses. Nunca vai ser, a gente vai começar um novo sócio e vai demorar 2 anos para fazer um projeto. Nossa eficiência é sempre limitada e o sócio de negócio ele cuida dessa parte, de expandir, de dar lucro, de ver se o mercado funciona. Só ver se eu entendi basicamente. A pessoa entra para a parte do negócio, você entra para a parte da tecnologia. Exato, basicamente assim. Normalmente é isso. Normalmente tem algumas pessoas que já têm um negócio, já fizeram um. Porque hoje em dia no Brasil a gente vê que tem muitas pessoas que têm a parte de tecnologia pronta e não tem a pessoa de negócio para escalar. Assim como tem muita gente de negócios que não tem a parte técnica para fazer o técnico do cara crescer. Então aí a gente entra e a gente percebe, pô, isso aqui dá pra gente resolver em tipo 1 mês, sabe? A gente entra pro cara, a gente oferece isso pra ele e depois a gente já consegue, o cara consegue escalar porque ele só precisava daquilo bem pontualmente, sabe? Você está trabalhando com isso é bom, né? Você está trabalhando com isso é bom. Exato. Nossa ideia é fazer aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente se desenvolveu para isso, mas sempre aprendendo daquele mercado, porque, como ele falou, em algum momento aquele produto pode realmente dar muito certo e aí a gente vai entrar muito mais ativo naquilo. Os outros negócios não dando tão certo, ou eles no momento vão morrer, ou se eles estiverem ali crescendo, mantendo o crescimento normal, a gente vai contratar outras pessoas, né, para tocar aquilo. A nossa ideia mesmo é de fato empreender, é construir produtos meio que indefinidamente. Assim. Até porque a parte de criação de produtos só não dá dinheiro, sabe? Normalmente quando o cara entra, vou fazer um investimento em você X, é valor pequeno que só dá realmente pra gente criar o produto, a gente não tem lucro nenhum. A gente simplesmente acredita que aquele produto vai dar lucro e a gente vai tirar o nosso lucro posteriormente, após a empresa estar realmente funcionando. Porque a parte inicial é só para pagar custo mesmo, então não
contra totalmente nenhuma possibilidade de a gente viver só de prestar serviço. Então, isso é impossível. Acaba sendo um teste de mercado também, sim? Porque a gente pegou até a gente até pegou uma experiência que é tipo assim, como a gente só se foca nisso, que é tipo, ver métrica, ver onde tem que crescer e ver quais são as parcerias ideais para aquele negócio e tal, a gente consegue acelerar isso. Então é um teste bem mais rápido, porque normalmente uma pessoa comum. É que nem aplicação para programa de aceleração. Antes a gente demorava um mês porque a gente não tinha prática. Depois a gente começava a fazer tipo 1 hora, sabe? A gente chegava tudo, já sabia tudo, já tinha tudo compilado, era mais fácil para a gente. Pergunta assim, um de vocês comentou até que, na verdade, criar o produto é uma pequena parte, né, da coisa toda. O que vocês têm feito, tem funcionado para conseguir, tiveram uma ideia bacana e estão trabalhando nela, mas chegar até o cliente final, chegar até quem vai pagar para vocês? Vocês usam só estratégias digitais, de criar um site para chamar as pessoas, uma landing page, vocês batem na porta dos potenciais clientes, como vocês trabalham isso? Então, a gente tem 4 fases. A gente sempre começa com a landing page, depois vai para a alpha, para beta e para o release. Em cada uma dessas fases tem métricas pré-definidas. Então, por exemplo, na landing a gente especifica, a gente vai ter um método de lançamento X, que ele só abre 2 vezes por semana para você colocar o e-mail e você só pode se cadastrar pelo app. Essa é a forma de lançamento. E aí, nesses 12 dias que a gente tiver isso, a gente tem que conseguir no mínimo 8.000 pessoas na nossa lista de e-mail, daquele produto específico. Se isso bater as metas, além de foi validado, a gente pode lançar para a alfa. Na alfa, a gente vai fazer o aplicativo normalmente. A gente vai começar a ver, vai selecionar o quê? Umas 5% das pessoas que entram na nossa lista e vai dar acesso para elas no aplicativo. A gente vai tentar trabalhar com essas pessoas, diariamente com elas, até semanalmente, mais semanalmente, para incentivar elas a atraírem outras pessoas e para entender a necessidade de mercado delas. Então é tipo isso, sabe? Você faz um negócio meio exclusivo, as pessoas vão se sentir selecionadas, né? Que a ideia é, tipo, todo mundo se sente assim. E aí, com isso, a gente consegue trazer mais valor e especificar o mercado. Aí nisso, nessa parte da alfa, a gente já está procurando os clientes de mercado se for mais B2B. Então vai ter pessoa que tem uma área específica, ela já tem os clientes e a gente já está testando o nosso produto, o aplicativo protótipo, com ela para ver se está atendendo a demanda de mercado. É mais isso. Também muitas parcerias, né? Por exemplo, vamos supor, quem faz muitos eventos no Brasil grandes, por exemplo, Endeavor. A gente procura Endeavor, coloca Endeavor, vê se faz sentido, a gente pode colocar isso na Endeavor. Então isso é uma possibilidade, por exemplo, mas cada área tem a sua empresa pode estar parceria. Depois vem a beta. A ideia é realmente passar para a fase seguinte se de fato a anterior se completou. A gente não vai ficar ali tentando falar, pô, a gente vai investir nisso para qualquer coisa. Não, a gente vai realmente validar se existe um público mínimo para aquilo que a gente coloca. E aí na fase beta a gente já vai estar realmente procurando pessoas que estejam aptas a pagar por aquilo e tudo mais. E aí já está testando um modelo de negócio também para aquilo, né? Como que vai vir a receita, como vai ser essa receita para o produto. E aí no final já vai ter realmente um release com o produto lançado no mercado para que a gente consiga escalar essa parte. E é interessante porque na fase beta e na release, a gente só chega nessas fases porque quando o sócio é externo, dificilmente o cara vai chegar, tipo, eu tive uma ideia que não tem nada a ver com a minha área. Porque hoje em dia, tipo, a gente é novo, tem que ter gente mais velha. Então a gente vai pegar, tipo, o cara de 20 anos também que não é gente, porque não faz sentido pra gente como empresa. Então, aí, esse cara mais velho, ele nunca vem com uma ideia que é distinta da área de experiência dele. Tipo, se o cara é, tipo, indústria de entretenimento para artistas, ele vai vir com uma ideia para a indústria de entretenimento para artistas, entendeu? Então, esse negócio é muito similar. Então, acaba que quando ele entra e a gente está testando o produto, fazendo as alterações mínimas necessárias, ele já tem todos os clientes. Tipo, ele já chega e já tem, pô, eu sei como é que funciona o mercado, eu sei quais são as pessoas-chave, eu sei qual é o modelo de negócio, eu sei quantos por cento elas vão aceitar de comissão. Então, é impressionante, ele sabe tudo e é muito mais fácil a gente navegar nisso, sabe? A gente não precisa ir no Google e montar tudo estratégia. Claro que isso é adicional para o negócio que a gente faz, mas essa parte de encontrar os negócios e saber os contatos é mínimo trabalho para a gente. E a gente se foca mais na estratégia, por exemplo, de lançamento do produto realmente físico, por exemplo. Vamos supor que o produto chegou na fase de release. A gente sabe como pegar esse produto e colocar ele na primeira impressão do público. A gente sabe isso.
que é importante para ele. Tem um release na mídia, como esse release deve ser colocado, que tipo de informação deve vir acompanhando a partir dele. Tipo, a gente pode conseguir alguma pessoa para gravar isso, a gente consegue um local físico para lançar esse produto, a gente consegue atrelar ele mais ao mundo físico e não somente a um app, uma coisa virtual. Então a gente trabalha todas essas coisas para a gente já conseguir lançar ele com tração. Senão a gente nunca vai chegar nessa fase do release hoje em dia. E a outra parte de encontrar sócios é muito em eventos, assim. Muitos eventos, a gente procura os principais eventos. No ano passado, sei lá, a gente estava desde CEO Summit até eventos menores, de, sei lá, pessoa que vai beber e trocar uma ideia. E sempre surgem pessoas interessadas em conversar, sempre conversa, sempre ouve. A gente procura também, independente se a gente vai entrar no negócio para ajudar o cara naquele evento, se a gente não acredita, a gente fala, pô, a gente não acredita por causa disso, Uma dúvida assim, em relação ao que você já estava entendendo, vocês têm identificado uma demanda maior, assim, naquilo que a gente ouve falar, saúde, educação, impacto social, alguma coisa assim? E qual realmente é esse timing? Tipo, beleza, a gente tem as fases, mas até quanto tempo você acompanha de acordo com cada ideia? Tipo, você olha aqui e fala, puxa, essa realmente vale a pena dedicar um pouco mais de tempo. Que tempo? Sei lá, 5 meses, 6 meses? Então, em relação às áreas, né, de fato você vê que, como você falou, a área de saúde está sendo muito visada, mas a gente ainda não entrou nessa área. Tipo, de saúde mais média, assim. A gente entrou na área de saúde mais de bem-estar. Na área de bem-estar a gente está, inclusive é uma área que também é forte. Bem-estar, seja dieta, seja fitness, seja essa área mesmo, bem-estar, que é muito forte também no Brasil, no mundo inteiro, principalmente aplicativos relacionados a isso. A gente já está nessa área. A área de educação também é uma área forte, muito crescente, mas a gente ainda não viu nada relacionado a alguns apps, né, como o Duolingo, que é de educação, assim, mas é mais raro você ver. Mas você vê grandes grupos educacionais, né, a gente já tentou se aproximar, mas ainda não tem nada muito quente assim que a gente tenha visto, que foi apresentado pra gente. E aí, mas assim, a gente vê, principalmente o Brasil, a gente vê como um mercado ainda muito pouco explorado, principalmente por aplicativos. Então a gente vê que tem ainda muito espaço para muita coisa aqui dentro do Brasil. Por de fato ser um ecossistema ainda muito iniciante, se você for comparar ao próprio mercado europeu, por exemplo, o nosso produto em eventos. Lá em cada país já tinham 2, 3, 4 competidores em cada país. Aqui no Brasil existem alguns competidores, existem muitas agências, às vezes agências de aplicativo que criam um aplicativo para o evento, mas uma startup formalizada só para isso às vezes não tem. Tem alguns nomes a gente já conhece, sim, mas não chega nem perto do que é nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Só contando a noção. E a gente vê essa parte das áreas quentes, é mais como assim, tipo, a estratégia do nosso negócio diz que a gente tem que encontrar as áreas que a gente pode ser único. Basicamente, a gente tem que encontrar onde a gente pode ser único. E a gente vê que as áreas que são quentes são as áreas que tem muita gente entrando. Então, se tem muita gente entrando, a concorrência vai ser maior e concorrências maiores vão ser menores. E basicamente isso que a gente acontece. A gente já conversou com alguns empreendedores das grandes startups no Brasil que hoje estão crescendo. A gente pergunta qual a margem você está ganhando, é basicamente mínima e tipo, tem um grande investimento. Essa é basicamente a ideia, porque as áreas são quentes. Mas então, a nossa estratégia é mais, a gente procura as áreas que a gente pode ser único e ter uma margem muito maior no nosso lucro. Porque a gente consegue trabalhar melhor e, beleza, isso tem um problema que a gente acaba se afastando um pouco dos programas de aceleração, porque eles realmente só procuram isso. Que é mais focado nessa área, que está principal. Isso é um pormenor que tem na nossa questão, mas como a gente é mais focado no cliente, dependendo da demanda do cliente, aí tentando se diferenciar para ser único, quando a gente encontra essa veia, aí é único, sabe? A gente começa a ter aquele lucro constante sem precisar entrar na mídia, sem precisar divulgar, sem precisar ter crescimentos absurdos até começar a dar lucro. É esse negócio. Quando vocês têm 24 do Brasil, como funciona a questão de contrato? Por exemplo, vocês entram na sociedade, certo? E como funciona a questão de contrato? Então, eu já respondi a parte do tempo. E a parte do contrato, na verdade, é super complicado. E o NDA, o modelo de NDA, assim, então, a NDA pra gente é tipo, não existe, sabe? Tipo, se um empreendedor precisa de um NDA, porque. Tipo, a gente até tem, por exemplo, se você for no nosso site e a gente. Se
se qualquer pessoa do Brasil quer contratar a gente faz algumas perguntas relacionadas ao negócio dele. A gente pergunta de fato, além da ideia, né? Algumas coisas estratégicas mesmo daquilo. E aí, questão estratégica realmente, tem uma ideia. Mas a ideia em si, a ideia É confiança. É confiança e a ideia, a gente não vê muito valor em ideia, a gente vê valor na estratégia. Se o cara de fato, porque se ele entende aquilo do mercado, ele não está vendo só com a ideia, ele está vendo com a estratégia realmente, de quais são as pessoas que vão usar aquilo, que é o mercado endereçado para aquele produto, quem são os contatos que ele tem, ele fala, pô, eu já tenho contatos aqui, são esses contatos aqui, eu já falei com 10, 20, 30 pessoas, eu já falei, eles estão interessados. Então a gente procura ouvir muito mais coisa estratégica, aí de fato tem uma ideia, porque é isso que diferencia um produto de outro, é isso que diferencia os Itax e o 99 Tax, foi o que eles fizeram de estratégia por trás. Mas a parte dos contratos na Europa, o que a gente fazia? A gente fazia um documento, seguia os parâmetros dos dois países, a gente assinava. Não tem valor assim, realmente jurídico legal esse documento, se realmente for negócio, porque para isso a gente teria que abrir uma empresa que é uma holding no Brasil que paga numa entrada simples, você paga um monte de imposto. Então basicamente a gente tem um contrato de confiança com a pessoa, ela está assinado lá no documento com 10 páginas, dizendo o que é as coisas que a gente vai fazer compartilhado. E se um dia essa empresa virar um grande negócio, a gente vai ter um documento mais estruturado, realmente baseado nesse primeiro instrumento que a gente escreveu. Basicamente essa ideia. Mas você já definiu os shares no momento? Já. Desse troço? Tem shares específicas, vesting, quanto você pode comprar no futuro, quanto vale hoje em dia a empresa, isso está tudo definido nesse contrato nosso inicial. Entendi. Isso aí é uma formalização. Mas não tem realmente valor jurídico legal, entendeu? Porque as legislações dos países são diferentes e não tem um CNPJ internacional que comprava as duas se não for uma roupa. A gente está junto, né? Como a gente é realmente parte do negócio, né? A gente não simplesmente entrega o produto do cara e fala, pronto, tá aí esse produto e acabou, a gente não vai conversar mais depois desse tempo, não. Se de fato, ao longo do tempo, começar a pivô, né? O produto, a gente vai fazer esses pivôs. Claro que é sempre muito se for estratégico, né? A gente não vai ficar ali programando um monte de coisa para um produto que a gente vê que realmente não tem futuro. A gente prefere sair do negócio, né? Entregar a nossa parte, do que ficar insistindo em algo que a gente vê que já não tem mais para onde ir. Mas a gente é parte do negócio, então a gente não é uma prestadora de serviço, o cara não contratou a gente vira sócio. E pra gente, tipo, pra gente quando a gente vai fazer um negócio, tem todos os negócios lá técnicos e tal, mas é bem simples na hora, sabe? A gente olha pra pessoa e a gente é baseado na confiança que a gente tem que aquele negócio vai dar certo, sabe? Na confiança que o empreendedor é bom, na confiança que a gente está numa área boa, na confiança que a pessoa sabe como operar aquilo, sabe? Se a pessoa chegar pra gente e falar, ó, a gente fez isso aqui, deu tudo errado, a gente testou um monte de coisa, eu tenho esse outro negócio que a gente vai mudar isso aqui e tal, tipo, se for a pessoa que a gente acha que vai dar certo, nossa, a gente vai continuar com ela, entendeu? Porque a gente acredita que a pessoa é boa, entendeu? É isso. Agora, se a pessoa não estiver, tipo, indo, a gente estiver vendo falhas que a gente fala, pô, esse cara não tem aquela pegada de empreendedor, a gente vai sair, entendeu? É basicamente isso. Não tem muitas coisas complicadas. Bem, eu tenho uma pergunta mais, vamos dizer assim, tipo, vocês tendo essa experiência assim na Europa, assim, o que vocês acham que assim nosso ecossistema, assim, comparativamente, o que a gente tem de positivo, negativo, o que a gente pode aprender, enfim? O ecossistema brasileiro, eu acho que, tipo assim, as pessoas reclamam muito dele, falta investidor, falta esse negócio. Eu acho que é muito do que eu já li uma história do empreendedor na África, sabe? Chegava lá, tipo, o cara falava, na África não tem nada, tipo, não tinha como você comprar Coca-Cola na rua, sabe? Não tinha como você fazer coisa simples. O cara, em vez de falar, pô, tá no negócio que os Estados Unidos tem tudo e que a gente não tem nada. O cara pensou, olha quanta oportunidade, aqui não tem nada. Eu posso criar qualquer coisa, tipo, qualquer área específica de negócio vai começar a dar certo, entendeu? E foi isso que o cara fez. Tipo, eu acredito que é a mesma coisa, sabe? O ecossistema brasileiro tem coisas que são diferentes dos outros. A gente consegue tipo, fazer essas coisas e trazer valor pra gente internamente, sabe? Para empresas brasileiras e depois exportar essa tecnologia. Eu vejo os cones bons, não cones ruins, sabe? Eu acho que é a oportunidade, de fato, a gente olhar para fora e ver o que a gente quer no nosso ecossistema. Assim. Falando da Europa, a gente estava em Portugal. Portugal é um país minúsculo. Se aqui no Brasil todo mundo que você conhece, imagine Portugal. Lá todo mundo de fato se conhecia. Eu acho que lá tinha menos, talvez, preconceito com o que você era, foda-se quem você era. A galera estava aberta para falar com você, para conversar com você, para te ouvir, né? Como a gente estava num
programa de aceleração, e aí não dá para saber, né? Porque a gente estava no programa de aceleração, não dá para saber como é fora do programa de aceleração. Mas estando no programa de aceleração, a gente tinha contato com basicamente qualquer pessoa do país. Porque lá todo mundo se conhecia, eles conheciam o trabalho da aceleradora, era esse, aproximar a gente de empresários, então a gente teve contato desde o presidente da Microsoft lá, o ministro da economia, o ministro do turismo, parcerias com o turismo, a gente fez assim, de tudo. Então, lá é muito menor, Portugal. O trabalho da aceleradora era esse, fazer a gente estar em contato com qualquer um que a gente quisesse. Eles levavam a galera lá, a gente sentava 20 minutos, meia hora com caras também dos Estados Unidos, também foram para lá. Foi cara do TechCrunch, foi cara, sabe, de vários lugares. Então, para isso é muito bom lá. Aqui no Brasil, a gente sofre um pouco mais com isso, mas a gente é totalmente cara de pau. A gente já conseguiu falar com caras excepcionais aqui no Brasil, caras que a gente fala, puta, velho, como que a gente vai falar com esse cara? Velho, a gente dá um jeito e a gente bate lá na porta do cara, conversa com ele e mostra as nossas dúvidas, tá ligado, sobre o nosso negócio, como que a gente opera isso, como que a gente vende mais, como é que a gente faz marketing. E esse cara tá aberto, principalmente o cara que tá fora dos holofotes. Gente que tá nos holofotes, tem muita gente falando com essa pessoa, não vai atrás desse cara, vai ser muito difícil falar com essa pessoa. Agora, quem tá de fora, o Brasil tem grandes empreendedores, é assim, fantástico como o Brasil tem grandes empreendedores, caras muito bons, caras que já aprenderam muito, muito experientes, e que eles estão abertos a compartilhar o que eles sabem, assim, abertamente mesmo. Cara, a gente já falou um negócio legal, a gente fala isso aqui por mês, a gente está tentando bater isso, a gente está conversando com tal empresa para fechar negócio disso. Então, assim, depende muito da sua vontade, sabe? Depende muito da nossa vontade de fazer o sistema ser melhor entre a gente, né? Entre quem está ativo e trocar essas experiências e ser mais aberto, né? E não ter medo de falar quanto fatura, e não ter medo de falar o que já errou, o que já acertou, e facilitar isso, achando que o outro. A gente tem agora a capacidade de construir o que a gente quiser, entendeu? É até interessante que outro dia eu conversando com meu pai, eu cheguei para ele e falei assim, eu vou almoçar com esse cara aqui, ele é CEO de uma empresa, ele ano passado faturou tipo 500 milhões de reais. Aí ele falou, o que você vai fazer com ele, meu filho? Eu sei lá, pai, eu vou conversar sobre o nosso negócio e o negócio dele, sei lá. Ele, mas você não tem nenhum objetivo, tipo, não é a proposta do negócio? Eu, não, é só tipo ele me ensinar mais coisas, eu talvez tenho medo, porque eu sou treinador, que tentar ensinar um pouquinho pra ele. E isso, sabe, a gente vai almoçar com os caras, e, tipo, a gente paga almoço pra eles e é isso, meu, tipo, e esses caras muito mais experientes, sabe, eles têm um orgulho muito grande de ajudar quem é novo, sabe? Tipo, eles ficam, eu já passei por isso, eu quero poder ajudar vocês, sabe, eles vão saber como fazer isso. E quando você aproxima, o cara é muito aberto, sabe, ele compartilha mesmo, mostra os resultados, é um negócio melhor. Vocês acham que é uma tendência essa questão da construção compartilhada? Porque tem que se focar muito nisso, né? A questão da geração de valor e essa construção compartilhada. Não necessariamente eu fazer um produto, eu sou dono, ser dono especificamente dele. Isso já estava numa pesquisa que fala muito disso, né? A gente está muito mais focado nessa possibilidade. Vocês enxergaram esse modelo, vocês se perceberam nisso, viram que era a melhor solução? Como é que foi a entrada de vocês nesse processo? A gente meio que, em alguns momentos, a gente viu que a gente estava caminhando para isso, né? E também a gente já via que algumas pessoas já faziam isso de outras formas. Então, por exemplo, às vezes tem caras que eles têm uma expertise muito grande e ele vai te vender uma empresa. Você é um cara da construção civil, você tem muito dinheiro na construção civil. E ele fala, ele vislumbra uma empresa dentro daquilo. Ele vai falar, eu vou te vender aqui toda a estratégia, todo o plano de negócio, eu já tenho formalizado, eu vou querer 20% da sua empresa e você vai me pagar R$1 milhão. E acontece isso. Isso acontece. E assim, a gente vê muito forte isso, principalmente as empresas agora estão buscando startups, né? Você vê grandes empresas querendo fazer negócios com startups, querendo trazer startups para dentro da sua empresa, porque ela tem uma estrutura muito grande, estrutura macro, que é muito difícil de inovar, que é muito difícil ela sair daquilo que já está dando dinheiro para ela, que está ganhando recorrentemente, ela não vai querer mudar muito. Só que como ela busca inovação, ela faz esse compartilhamento. E a gente vê que realmente é uma tendência. E lá vai aparecer os eventos que tem aqui, entendeu? Esse começa a ver, o empreendedor é um ponto essencial da cultura empreendedora no Brasil. Aí você começa a seguir eles. Aí eles começam a ter eventos falando sobre isso, entendeu? E tem outros aceleradores no Brasil que fazem a mesma coisa. Aí você começa a seguir esses caras e você começa também a ver eventos. E aí você começa a fazer isso. A Endeavor, o site da Endeavor, a própria Endeavor tem grandes eventos. Pelo menos 2 grandes eventos, que é o
o CEO Summit e o Day One. Esses 2 eventos a gente foi esse ano, foram eventos muito bons. Aqui no Brasil, acho que o CEO Summit foi o melhor evento que a gente foi no empreendedorismo. Era um evento que era muito mais difícil de chegar às pessoas. Todo mundo lá estava de terno, a gente não estava engravatado, a gente estava com camisa e tal. Mas é notório a diferença, entendeu? Mas mesmo assim, a gente ia para uma fila, ia pegar um lanche, ia pegar uma água, ia pegar um café, aparecia alguém, a gente começava conversar ali com a pessoa estava aberta. Depois do evento a gente marcou com 2, 3 caras diferentes já que receberam a gente também. Então, assim, o brasileiro que quer, o empreendedor de fato, ele consegue. Assim. A gente tem visto isso muito claro nas nossas coisas, né? Desde quando a gente realmente conseguiu ir para a Europa, cada vez mais a gente tem estourado muito dono das coisas que a gente quer fazer. A gente fala, se a gente põe uma meta muito clara, a gente vai até o fim para conquistar aqui de alguma forma. Não é fácil trazer, mas é o que a gente tem feito. Assim. E tem uma outra dica aí de eventos. Tem a Up Global, que faz o Startup Weekend, ela faz a curadoria de um negócio que eles chamam Startup Digest. Você coloca seu e-mail lá, eles fazem a curadoria de todas as aceleradoras, da Endeavor. Eles tentam colocar tudo que está rolando lá, ABS, eles tentam colocar tudo. Assim, um ou outro fica de fora, mas eles tentam fazer essa meta curadoria. Sim. Depois eles falam. Você recebe, às vezes, acho que pelo menos uma vez por mês eles mandam. Quando tem mais evento no mês, eles até a semanal. Mas... Aí você escolhe até a região, por exemplo, se você for viajar, sei lá, para o Nordeste, tem isso lá no Nordeste. Então você consegue ver para a região. O Meetup também é algo que está funcionando já. Tem uns eventos já no Meetup, se você coloca lá o empreendedorismo, né, como tag, você vai achar também eventos relacionados. Só aproveitando o gancho aí, o Startup Week, queria parabenizar a Germinadora aí por ter entrado no ranking lá de fomento em relação. Foi votado, né? Foi. Parabéns. Eu acho que assim, é isso, né, que o Pedro falou. Ainda tem muito espaço no Brasil, então é a galera querer, assim, sabe? Você falar, pô, se eu quero, por exemplo, ir para a área de educação empreendedor, eu quero realmente ajudar o sistema, eu quero trazer educação, pô. Se você criar iniciativa, vai ter espaço para você. Porque falta a gente fazendo, tem muita gente querendo. E em tudo, sabe? Se você quiser, pô, eu quero criar eco disso, provavelmente vai ter, você vai apanhar pra caramba. E a gente vai estar apanhando, mas tem espaço, assim. É a única coisa que eu falo, tipo, mano, tu teve uma ideia X, em vez de você pegar aquela ideia X e aplicar para um programa de aceleração, fazer alguma coisa para um concurso, pensa qual é a coisa mais simples que a pessoa pode comprar com esse negócio. Então, tipo, é um app de educação. Vai na escola da sua esquina e fala com o cara lá da escola, entendeu? Tipo, não pensa nisso depois, sabe? Quando você já tiver um negócio mais funcionando. Mas sempre procurar as pessoas que vão comprar seu produto, sabe? Essa é a parte mais difícil, porque, tipo, é a coisa que não dá glamour, tipo, você só sofre esse negócio. Mas é o caminho, entendeu? A única forma que a gente encontrou de conseguir conquistar um negócio é indo nas pessoas que vão ser nossos clientes. E o resto é, tipo, é tudo adicional, basicamente isso. Então é isso também, o ecossistema amadurecendo. Eu não posso falar pela Up Global, mas sim, eu já fui mentor, tipo, sempre converso com a Up, então para dar um overview deles assim, eles veem a jornada do empreendedor que eles falam. Eles traçam tipo, todos os momentos. Startup Weekend é bem o primeiro degrauzinho, a sensibilização das pessoas para o empreendedorismo. Então tem essa coisa de pegar as mesmas ideias sempre, enfim. É um laboratório assim, para as pessoas se chocarem, né? Ele não tem assim, vamos dizer, um compromisso em as pessoas. Tanto que eles têm outros programas, eles têm a jornada do empreendedor, por quê? Porque eles têm programas específicos para cada momento. E depois tem o Next, que vai ocorrer agora em São Paulo de novo. Na Germinadora, inclusive, teve o Next do ano passado. Enfim, a Up Global, que faz o Startup Weekend, ela tem pegando toda a cadeia, né? Porque eu achei engraçado uma história assim que eu vi no Startup Weekend, que era o seguinte: em um final de semana acontece, para quem não sabe, 20 desses eventos ao redor do mundo. Né? Assim, em 3 deles no Brasil, tinham a mesma ideia, com o mesmo nome da startup, as pessoas não se conheciam. Tipo, era o mesmo, sabe, aquilo, tipo, a ideia é a mesma e vai... Mas isso acontece, se você for pensar... A coincidência é muito grande. Mas o cálculo foi descoberto em 2 lugares ao mesmo tempo. O cálculo foi descoberto por Newton e por Leibniz, que
estavam a quilômetros de distância na mesma época na Europa. Né? Então realmente isso acontece, de pessoas terem ideias iguais, muito iguais, às vezes em lugares distantes, porque é a conjuntura da sociedade, as relações, porque uma ideia sempre surge de diferentes relações. Ela veio aqui no evento, saiu do evento, foi para casa, viu uma notícia, aí ela no trajeto, ela viu um negócio no trajeto e plim, deu aquele estalo. E aí, quanto mais pessoas vão vivendo isso, maior é a chance de que duas pessoas tenham ideias iguais. Às vezes é um tema que também é aquecido também, né? Exato, essa questão de tema. Então é um problema de verdade. Ela é de trânsito em São Paulo, ela é de água em São Paulo. Todo mundo só falava disso. Então, era lógico que as pessoas iam inventar alguma forma de chegar uma ideia. Reduzir o consumo de água ou usar a água de uma maneira mais colaborativa. Então, todo mundo fazia um monte de coisa nessa área, porque tipo, é o que estava em pauta, entendeu? Agora, se daqui a pouco for tipo Bitcoin, todo mundo está falando de Bitcoin. Tipo, nós vamos pagar com Bitcoin. Por isso que a gente vê um pouco o valor na ideia. Realmente ela pode surgir em diversas cabeças. E aí tem a questão realmente do timing, tem a questão da estratégia, tem a questão de quem é aquela pessoa. Acho que uma coisa que pega muito também é um certo desconhecimento da necessidade de quem vai usar aquele serviço. Eu aprendi um pouquinho no design thinking, então falta um pouco de empatia. Você tem uma ideia, tanto que é muito difícil você ter uma ideia e ela ser original. Na maior parte das vezes, ela não está atrelada à necessidade da pessoa. Né? E quando você consegue partir para o outro lado, né? E aí sim você consegue prototipar alguma coisa que vale a pena. Né? Você acha que é uma necessidade. Você acha que é uma necessidade. Mas de fato não é exatamente aquela solução que você criou para aquela necessidade. Existe a necessidade, mas qual é a solução correta? Mas na internet, se você tem um livro muito bom do Jobs falava, você ser pioneiro é um negócio ruim. Bom é você ser o cara que já pega uma ideia que foi pioneiro no passado e você aplica o modelo de negócio na época certa, com a tecnologia certa, que você consegue obter um lucro muito maior. Nem sempre, assim... Nem sempre pioneiro que geralmente é o cara que vem depois. E eu lembro, assim, por exemplo, pioneiro no automóvel foi a Ford. A Ford hoje está super quebrada. Pioneiro no buscador, não foi o Google. Pioneiro nas redes sociais, não foi o Facebook. Pioneiro... Então, as pessoas não se lembram do primeiro, elas se lembram do melhor, realmente teve a melhor estratégia, aquele que sobreviveu ao tempo. Então, timing é importante, porque se o Facebook fosse criado hoje, não seria quase nada, porque o histórico de rede social foi na década passada, então é necessário timing, mas não é o determinante. Sim, existem outras coisas também que elas só determinam se for um período de tempo muito grande. Aí, de fato, já passou o tempo, porque já passou o tempo. Já inventaram o carro, já inventaram a internet, já inventaram a música, já inventaram. Então isso já está concretizado no mundo. Agora, para coisas novas, né? mesmo aplicativo de táxi, que todo mundo vê ali, os modelos de negócio, nenhum ainda encontrou o modelo de negócio perfeito. Né? O único que a gente vê realmente no mundo é o Uber, que em termos mundiais o Uber realmente é muito grande, então vai ser muito difícil qualquer um querer brigar com o Uber. Mas de táxi, especificamente de táxi, assim, aqui no Brasil toda hora tem surgido uns, tem os maiores, né, Nine e Easytaxi são os maiores, mas em termos de modelo de negócio é porque eles têm, às vezes, um investidor muito grande ali por trás. É isso, pessoal. Vamos para uma parte agora que é tipo de network aí, todo mundo conversando. O próximo papo de primeira vai ser segunda que vem. O tema vai ser sobre o livro How Google Works, que foi lançado ano passado pelo Eric Smith e mais outras pessoas, né? E que a gente vai discutir especificamente o perfil que eles traçam lá, que é o Creative Smart, né? Que ele fala que é a pessoa que vai substituir o trabalhador do conhecimento, né? Que o Google prega que é as pessoas que vamos dizer assim, é o perfil do novo trabalhador. Então a gente vai trazer umas pessoas para discutir esses perfis. How Google Works. O tema dele não é só esse perfil, mas a gente vai dar enfoque para esse perfil. Ele fala literalmente os problemas morais que o Google passou, tudo assim. Aí a gente vai ter uma discussão sobre esse tema. Bem, aí fiquem à vontade. Né? E eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado.